Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. E Tudo aí, certo? tudo certo? Estou aqui vendo onde que é melhor sentar. Bem-vindo Estou à minha aqui no casa aqui, ó. Estou aqui, Bem-vindo à ó, no minha casa. mini cavalete, aqui, ó. Aqui Ah, olha a, aí que beleza, hein? a companheirada. Ainda não tá na casa nova. É? Ainda não tá na casa nova. Não, Daqui a pouquinho vamos. daqui um pouquinho vamos. Espero que até o fim do mês a gente já tenha noção. Então tá. Muito obrigado pelo convite, pelo convite não, por aceitar o convite. Esse aqui é o nosso encontro já número 10 desse projeto que eu criei na pandemia, que é um projeto para a gente se sentir um pouco mais próximo, assim, né? Para conversar um pouquinho mais sobre nossos processos e também fazer com que mais público conheça o nosso trabalho, porque não é porque a gente está na mesma cidade que todo mundo conhece o trabalho de todos, né? Então eu acho que é legal. Inclusive, agora há pouco eu estava revendo algumas coisas assim na internet, no YouTube aqui, da tua exposição do ano passado, né, no Museu Nacional lá, e vamos falar de tudo isso. E que aquele trabalho é demais, assim. E para mim é uma grande honra, né, porque tu sabe que tu é uma grande mestre aqui da nossa cidade, na verdade, uma grande mestre, mas começou também a. Eu me lembro de uma história que tu deu uma oficina ou aula no Ateliê Livre para o Borrão, alguns amigos meus que começaram, que eu tenho como amigos da antiga, do grafite, do muralismo e tal, e tu deu aula já naquela época, então, né, é uma honra, assim, e tem todo o teu trabalho, tanto pessoal quanto do Estúdio P, e aí vamos bater esse papo. Obrigado por quem está acompanhando e lembrando que quem tiver uma. Eu estou pegando já o jeito aqui, Marilice. Aí quem tiver Ah, uma pergunta, um negócio assim, tem um quadradinho com interrogação aí, bota para a gente não se perder. E quem quiser compartilhar essa conversa aí também, fica à vontade. Então tá, boa noite. bom, boa noite, Kelvin, boa noite a todo mundo. E eu que te agradeço, né, por teres me convidado. É um prazer e é um prazer te acompanhar também, né, que eu tenho te acompanhado bastante em tudo que tu tem feito. E os murais maravilhosos, o último trabalho que tu fez em relação à pandemia, assim, que foi super bacana. Então, eu acho que a gente já é super colegas, assim, né? E e gosto muito do teu trabalho também, de toda a tua movimentação, né? Da tua inquietação, assim. E parabéns por esse canal que tu abre também e que permite exatamente isso, que muitas pessoas, né, falem um pouquinho do seu trabalho e se tornem mais conhecidas, não necessariamente na nossa bolha, né? Porque a gente vive também numa bolha, que é o meio das artes, mas amigos de amigos e parentes e conhecidos e uma coisa que a gente está vivendo muito bacana, apesar do horror dessa pandemia, do nosso isolamento, né? Que a gente, ao mesmo tempo, em função das novas tecnologias, a gente está tendo esse contato com outros colegas de fora do Brasil também, né? A gente Sim. chama para falar em sala de aula, a gente convida para uma live, então a gente tem uma necessidade dessa aproximação, assim, de não deixar as coisas parar. Eu te parabenizo por isso, assim, de tu estares fazendo, né, esse espaço
e que dá oportunidade, né, de conversar e conversar sobre arte, porque trabalha com pintura e desenho, assim. É certo que está todo mundo, mesmo nas outras práticas, está todo mundo muito isolado, talvez outras pessoas mais. E a gente é já habituado a trabalhar muito sozinho, né? Sim. Então, num certo sentido, o isolamento do ateliê, o isolamento de casa não nos assusta tanto ficar em casa. Mas ontem mesmo eu estava vendo umas notícias, né, sobre os museus, que os museus estão começando a vender grandes obras. Isso é assustador, né? Estão escolhendo peças assim dos seus acervos nos Estados Unidos e em outros lugares para dar conta de pagar Sim. as suas despesas, né? Então, aí eu estava vendo essas notícias e pensando, puxa, um ano inteiro sem ver exposições, né? Um ano inteiro sem ir num vernissage, sem viajar, sem ver coisas, né? Uhum. Então, é um momento bem delicado. Então, quando a gente está nessas lives, assim, ou assistindo as lives dos amigos e coisa, dá um certo conforto, né? Eu tenho dado aulas de pintura, assim, e não achei que isso seria possível, né? Eu estou dando aula para os bichos, né? Que tinham começado a aula em março, assim, e foi Uhum. interrompido, e agora a gente retornou e eu faço aulas pelo Zoom, assim, síncronas, né? E nunca pensei que pintura por correspondência daria certo. Bah, sim, imagino. Está dando, está sendo muito legal, está dando, estão fazendo coisas muito bacanas, a turma, as duas turmas, assim, muito boas. Né? Eu saio sempre muito contente, assim, do retorno, o pessoal está estudando, discutindo o trabalho, e Sim, no pós-graduação também está funcionando bem, assim, porque é aula mais teórica e a gente discute a produção de cada um. sim. Então, é isso que essas plataformas, né, e a rede social nos ajuda, né, a gente manter contato É, a gente se e sentiu um pouquinho mais próximo, né? mais Assim, acompanhada. É. As e angústias são parecidas, a ansiedade é parecida, as tristezas, mas também as alegrias, né? Então a gente faz assim, festa também, a FUP às vezes se reúne para bater papo, não só para estudar, mas para dar risada um pouco. sim, que é bem importante. A gente faz os aniversários pela também pelo Zoom, né? Comemora, cada um na sua casa, a gente brinda e Sim. então a gente vai encontrando formas, né? Fazendo desse momento o tentar fazer o melhor momento possível, porque a questão presencial é muito importante, assim, né? E principalmente o afeto mesmo, né? O abraço, isso é algo que não pode se perder, assim, né? Mas fazer desse momento o melhor momento possível, né? Que é realmente a gente está vivenciando algo histórico. E eu até queria dizer assim para o público que, não sei se todos sabem, mas além de artista, Marilice é professora do Instituto de Artes, e eu não tinha pensado nisso, assim, apesar que esses dias eu vi uma live da Lilian com o Bruno Novelli, e foi super Uhum. legal entrar no ateliê e tal. Daí eu vi depois, assim, tipo, me senti dentro da sala de aula dela. E eu não tinha pensado nisso, né, que tu falou, que dar aula de pintura aqui e trazer outros artistas, né? Eu realmente não tinha pensado nisso, mas em quantos ateliês também os alunos não tiveram oportunidade de entrar, né, nesse momento, que é algo que é Exato. muito bom. É muito Ver, legal, ver a né? produção, né? É isso que a gente vai fazer hoje aí, entrar dentro do teu ateliê aí, conhecer um pouco mais até vamos começar por aí, assim, eu me lembro na casa da tua grande amiga e uma grande mestre minha também, a Tereza Poestra, tem um desenho teu bem grande, assim, né? E Sim, também sei de umas produções que tu fez em gravura, e assim, atualmente tu vem trabalhando bastante com pintura, assim, né? Talvez tenha focado
atualmente só nessa linguagem, mas antes tu trabalhou bastante com pintura também, até para te situar, onde eu conheci mais o teu trabalho, fora a internet, Instituto de Artes da Oi e tal, que eu vi realmente uma produção, se não me engano foi em 2015 ou 2014, na Bolsa de Arte, que tu fez uma exposição. 2015. Uhum. Ali que eu conheci, assim, mais o teu trabalho ao vivo, vendo uma exposição. Então, assim, se tu quiser contextualizar um pouco de como foi antes, né, assim, o teu início, até depois, para depois a gente chegar nesse processo de agora, que daí a gente fala do museu, do Estúdio P, que é mais atual. Uhum. Bem, eu me formei no final dos anos 80 no Instituto, né? Em 89 eu me formei em pintura. Eu fiz projeto de pintura e naquela época tinha aquela coisa que a gente podia pedir ênfase, né? A permanência. E aí eu pedi permanência porque eu fui orientanda do Renato. E aí eu pedi permanência para fazer desenho com o Pasquete. O Pasquete tinha sido da minha banca também. E foi excelente. Aí eu fiz uma série de desenhos que não era bem desenho, era pinturenho, entende? Porque, Sim. na verdade, foi até nessa série de desenhos que eu trabalhava com desenhos grandes, de 1,60 por 2, assim, em papel canson, né? A rolo, assim, a metro, que a gente comprava. Naquela Sim. época tinha papel canson com 2 metros de largura. Então, a gente comprava na Casa do Desenho aqueles enormes papéis, assim, eu preparava bem ele, frente e verso, e acabei fazendo uma pintura misturada com pastel seco, que eu fazia os bastões e as coisas, e era um trabalho mais abstrato. E foi nessa época que eu descobri mais a questão da cor, né, e das transparências e da construção espacial. É uma coisa que eu trabalho muito com os alunos, isso, assim. E então foi naquela experiência que eu descobri uma coisa que era muito, na verdade, pictórica, mas era uma mistura de desenho com pintura, né? E bem, a pintura sempre foi a minha linguagem, sempre. E é claro, de vez em quando eu fazia desenhos. Em 2013 eu fiz uma grande exposição de desenhos na Galeria Iberê Camargo, lá que eram séries. Isso foi em 2013, eram séries de... Na usina do gasômetro lá, Galeria. Eram séries de 20 desenhos da mesma estrutura. Então, eu tinha desenhos de quadrados, assim, de 30 por 30, que era a mesma estrutura e que eu só ia modificando o tratamento. Eu tenho isso até hoje guardado, eu tenho as séries todas. Eram em torno de 20, eram compostos de 20 desenhos, né, que iam mudando sensação espacial, mas sem mudar a estrutura, sempre a mesma estrutura. E partia de objetos, de coisas, mas ele era muito abstrato. E tinha uma coisa a ver com espaço, texturas e um limite de material também. Então, eu trabalhava só com grafite, com óleo de linhaça, com papéis, tipo papel pardo, papel branco, papel vegetal. Então, tinha uma coisa de colagem junto. E depois eu pegava escolhia dos melhores, o que eu mais gostava, e ampliava para desenhos de 1,5 por 1,5. Né? Eu até doei para a Pinacoteca, assim. É uma série menos conhecida, né? E na época, em 2004, eu mandei para o Rio de Janeiro e participou da Funarte, daquele projeto da Funarte, o Projéteis, né? Que tinha para jovens artistas. Assim, foi selecionado, foi bem bacana. Então, foi uma exposição importante naquela época. Então, e já nessa época, desculpa te interromper, mas assim, porque a gente fica falando e tentando imaginar o trabalho, mas já nessa época a tua temática tinha uma relação como tem agora, assim, de fotografia, de se colocar dentro do trabalho, ou era outra pesquisa? Não. Em 2013 eu tinha saído, na verdade, do mestrado, e o meu assunto no mestrado era a casa, a arquitetura da casa, e casas modernistas, né?
Não tinha mais a figura humana, porque antes eu trabalhava com figuras humanas bem pequenininhas em espaços enormes. Isso Uhum. nos anos, foi uma década inteira, dos anos 90 ao 2000. E quando eu entrei para o mestrado, eu tirei a figura, eu trabalhei só o espaço, porque eu queria misturar vários procedimentos, assim, eu tenho uma pintura aqui que eu posso mostrar para vocês daqui um pouquinho, que tem a ver com isso. Então, eu Sim. estava interessada em cor e espaço, e procedimentos de várias... deixa eu abrir aqui, pena que eu não tinha aberto antes. Eu estava interessada era em misturar muitos procedimentos. E tu vai ver que isso que tu viu na Tereza tem a ver com esta pintura Sim. aqui. Aquele trabalho, se não me engano, tem mais de um papel, não sei se tem um São papel dois papéis. vegetal. É, Não, tem não. alguma coisa. Eles são dois papéis. Deixa eu montar aqui. Fica à Então, eu vontade para misturar. ir ilustrando. É? Fica à vontade para ir ilustrando. Tá. Eu vou, eu vou botar o celular aqui no. Vou botar o celular aqui, Uhum. enquanto eu vou abrindo. Vamos sair daí. A turma tá aí, né? Sim, eles não podem me ver abrir pacote. Estou me vendo aqui, né? Então, esse aí é mais ou menos de 2013, tu falou? Uma série de 2002, 2013. Eu começo essa série quando eu entro no mestrado em 2015. 2002 que eu vou botar aqui. Vamos ver se vai dar para ter uma ideia. Não está muito. Está meio escuro, né? Não, mas tá bom, dá para ter uma ideia e agora já lembrei muito daquele desenho que tem lá na casa da Tereza. É. Então, não sei se dá para ver aqui. Era uma coisa do espaço arquitetônico, né? Que me interessava, assim. Aham. Também. Sim, esses pilares que tu coloca, joga os planos muito para trás e traz para frente, né? Isso. E era assim, era isso que fazia parte do meu Da tua temática na época, e do meu pesquisa, trabalho, da minha interesse. pesquisa do mestrado, que era esse vai e vem de planos, o interior e exterior, e tinha a ver com a arquitetura modernista, porque tinha uma relação com as coisas pessoais, com a casa do meu pai, que era arquiteto, eu tinha ficado com a biblioteca dele, né? Uhum. Então, tinha uma relação de afeto com essas imagens, assim, essa... Foi uma coisa de trabalhar essa coisa da memória da casa, dos espaços da casa, mas se por um lado, né, pensando na temática, essas coisas são os disparadores da ideia, né? São os disparadores do trabalho, esses nossos afetos, essas nossas coisas. Mas com relação à pintura e à montagem das partes e as coisas, era mais uma preocupação pictórica mesmo, né? Das questões da pintura, de figuração, abstração,
a profundidade, planaridade, esse vai e vem que tu vê pelos pilares, né? Os pilares largos e os pilares para dentro. Então, essa relação de planaridade, profundidade, perspectiva, plano de cor, ou então padronagem, né? Essa coisa do dentro e fora do quadro. E isso tem a ver muito com toda a teoria da arquitetura moderna, em função das vidraças, né? Quando se pode fazer as vidraças dos grandes espaços, em função da revolução, que foi a revolução industrial e o início do uso do concreto armado e dos ferros na construção, isso permite que se comece a usar, no final do século XIX, no início do século XX, as grandes vidraças. E Le Corbusier é um deles, né? Que é um dos pontos, assim, a cobertura. Tem 5 coisas principais: a cobertura, os pilotis, as grandes vidraças, né? São pontos que Le Corbusier desenvolve na arquitetura no início do século XX. Então, quando eles começam a usar essas vidraças, eles começam a trazer para dentro de casa a natureza, tá? Então, tem essa comunicação entre o fora e o dentro. E isso, na minha cabeça, também era porque quando tu trabalha com paisagem, tu sabe muito bem, né? Que o modo de pintar é muito mais abstrato. Te exige um tipo de mancha, tu não vai fazer folhinha por folhinha, né? Então, te exige... pensa mais na mancha. Isso, é uma tradução, né? É uma tradução, assim como as nuvens, por exemplo. As nuvens não são fixas. Então, é o lugar onde o pintor mais se liberta quando pinta nuvens, porque aquilo não existe, né? É um troço que está em constante movimento. É uma interpretação. É uma interpretação e um instante, assim, de perceber uma coisa e conseguir passar através de mancha. Então, esta coisa do dentro e do fora, eu criei um método para esse trabalho. Eu começava todos eles com uma grande abstração, com todas as cores que eu gostava. A primeira era uma coisa abstrata que me desse sensação de paisagem, por todos os módulos, né? E cada módulo ia ser trabalhado de uma maneira diferente, com um tipo de espaço diferente. Aí eu usava o projeto arquitetônico, a imagem, um interior arquitetônico, sempre um interior, que tivesse sempre essas vidraças, e fazia essa arquitetura que meio que se desmanchava, sabe? Então, até fazia com régua mesmo, para ser bem duro, bem gráfico, mas junto com uma mancha que é super gestual. Então, eu trabalhei muitas, assim, ideias opostas da pintura, né? O plano, a profundidade, o gesto e o desenho técnico, a transparência, a opacidade, o padrão. Então, tinham várias coisas que são as regras que a gente vai criando na cabeça da gente para desenvolver um projeto. Né? E aí desenvolve uma série. E não tinha figura humana nessa época, né? Porque eu passei mais de uma década trabalhando com aquelas figurinhas pequenas. O pessoal conhecia bastante, era isso, assim. O trabalho era bem mais metafórico. Na época que eu trabalhava com as figurinhas, tinha muito mais narrativa, eu trabalhava em cima de uns contos, de uns ritos de passagem, né? Filmes também, cinema. Eu trabalhei com a menininha do Cria Cuervos, um bom tempo. Tinha os contos da Vassalisa. Então, tinha várias coisas que essas figurinhas, nesses fundos estampados ou abstratos enormes dos anos 90, contavam, assim, né? Tinha uma certa coisa metafórica, meio onírico, assim, sabe? Sensação. E já nessa pintura, nessa série, o que eu explorei mais e mais aprendi a usar foi a cor, muito, né? Cor contrastante e tal. E eu sempre procuro pensar o que é o inverso disso, quando eu começo a ficar esgotada, né? Então, quando eu fiz meu projeto para o doutorado,
eu estava meio esgotada já, porque em 2002 eu fiz a primeira exposição na Bolsa, com esses trabalhos todos, né? Eram trabalhos grandes, tinha trabalhos até de 2 metros por 13 e 1,20 por 3 metros, essas coisas assim, modulares. Bem, daí eu tive um certo esgotamento. Tu sabe que tu faz uma série de coisas, daí tu começa a enjoar, tu quer uma surpresa, o troço fica meio Sim. maneirismo, assim, né? E aí, no doutorado, eu comecei a pensar, bah, mas o que que eu fiz um projeto e quando comecei a tentar pintar as coisas do projeto, não saía, porque não tinha passado, entende? Já foi. É assim que é com o trabalho, né? Não adianta tu não... Trabalho passa cavalo do teu lado, assim, né? Não... Se tu não pular em cima dele, perdeu, né? E aí, o projeto que eu fiz, não havia jeito de eu pintar padrões e com essas cores e coisas. Eu pensei, bom, o que é o contrário disso, né? Eu vou ter que pensar uma coisa que seja o contrário disso. Eu funciono meio assim, sabe? De pensar o que é o contrário disso. Eu aprendi um pouco disso com o basquete, sabe? O basquete fazia a gente pensar no contrário. Uhum. E aí, bom, aí me aconteceu uma coisa engraçada, que quando teve a inauguração da Ecarta, a Ecarta estava em reforma, ia ser inaugurada, o Paulo Gomes me convidou para participar da inauguração, junto com o Valmor Corrêa e o Rodrigo Nunes. E eu disse, ok, mas eu preciso fazer quero fazer um trabalho especial para lá e eu vou fotografar o próprio espaço de exposição. Isso foi em 2005, eu já estava no doutorado. E fui até lá, porque eu tinha feito um trabalho para uma coisa lá no Jockey, em 2003, que eu tinha gostado muito. Eu fotografei todo o Jockey Club, porque o Jockey Club também é uma referência super importante da arquitetura modernista, né? É um projeto de um uruguaio, que eu não me recordo o nome agora. E que tem essa coisa das vidraças, do olhar para fora. Claro, porque o jogo, a corrida de cavalo, tu olha para fora, né? Sim. Então, todo o projeto do jockey tem essa coisa do olhar para dentro, olhar para fora, o olhar dirigido para a rua, muito envidraçado e com uma estrutura de metal super bacana. Bom, mas daí eu entrei na coisa da carta e estavam reformando, e estava cheio de poeira de massa corrida. Estava tudo branco, esbranquiçado o chão, esbranquiçado, tudo esbranquiçado. E eu tinha uma câmera bem coitadinha, assim, uma câmera, uma Canon automática, né? Aquelas pequenininhas assim. Sim. Aí fotografei tudo, e na época não era digital, e eu mandava revelar sempre, né? Porque eu gosto da cópia. Ainda, agora não tanto faço mais isso, porque agora a gente nem tem as lojas mais no shopping, antes tinha a Maxi Color, eu fotografava tudo e ia ali, porque eu queria era a cópia papel. E quando eu estava em Paris, lá para o meu doutorado, eu gastava meu dinheiro todo nas máquinas de fotografia, de revelar fotografia, porque elas eram tão ruins, mas elas eram muito boas. Porque elas eram muito ruins, porque como elas saíam meio borradas, assim, com pouca resolução... Tu via já mais como pintura. Ela era pictórica demais. E as fotos saíam super legais. E era isso que eu queria. E essa minha câmera ruim, ela me proporcionou fotos maravilhosas, porque eram fotos completamente pictóricas. E aí eu fiz uma coleção de fotos dali, e quando eu revelei, eu fiquei encantada, porque eram pinturas brancas. E aí foi que meu doutorado mudou completamente. Foi aí que eu comecei a fazer uma pintura para a Ecarta, eu não participei da exposição, porque o trabalho não ficou pronto, eu disse para o Paulo, olha, não vou poder participar, porque não vou conseguir acabar. Não vai dar tempo. Era um trabalho com 14 pinturas, né? E aí eu comecei a fazer, e foi a primeira vez... Foi aí que surgiu a história do Misenabime, do quadro dentro do quadro, que eu pintei 2 módulos e eu estava com dificuldade de branquear, sabe? Eu estava com medo de perder umas partes de cor.
E aí eu fui para trás da câmera para fotografar. E aí tinha 2 pinturas quadradas e os 2 documentos de trabalho. Eu olhei para aquilo e disse, pai, isso é trabalho. Bah, Então, sabe, que legal. processo criativo, do meu ponto de vista, e eu procuro dizer isso para os alunos, que é o seguinte, não existe ficar sentado no sofá achando que a gente vai ter Que uma boa ideia para um trabalho, porque isso vai não descer do acontece. céu. É como a escrita, né? Eu digo, ainda essa semana eu estava falando para o pessoal, eu li um livrinho uma vez, que era um livrinho sobre escrita de pesquisa, né? E o nome é aqui de um autor aqui de Juí, da Unijuí. E aí se chama Escrever é Preciso, nos 2 sentidos, né? De preciso necessário e preciso da precisão, né? Do navegar é preciso, essa dubiedade, assim. E uma Uhum. das primeiras coisas, ele está falando dos bloqueios, né? Dos bloqueios que se tem quando começa a escrever. E ele diz o seguinte: a escrita não existe pensar, dizer, costumo dizer isso para os alunos, né? Aquela coisa de dizer assim, não, eu já fiz, a minha pesquisa está pronta, está toda aqui na minha cabeça. Não existe pesquisa na cabeça, porque a pesquisa ela só existe quando tu escreve. Porque o que o cara diz? Porque uma coisa é o pensamento e a outra coisa é a escrita. Uma coisa é o pensamento, a outra coisa é a pintura, tá? E quando tu escreve, a escrita é um ato inaugural, diz ele. E a pintura é a mesma coisa, tu inaugura uma coisa, porque quando tu começa a escrever, tu está em processo de criação e outros pensamentos te atravessam. Ninguém aprende a escrever antes de escrever. Né? A gente Sim. aprende a escrever escrevendo e lendo, né? Mas quando tu está no processo de criação de um texto, vão te passar pensamentos que não passariam se tu estivesse sentado no sofá pensando. É no Uhum, ato da com certeza. escrita que vem alguma coisa. E na pintura é a mesma coisa, tu sabe disso, né, Kelvin? É quando a gente está pintando, é que alguns pensamentos pictóricos, algumas sensações, algumas surpresas, algumas manchas nos interpelam e muitas vezes nos dão ideia para um outro trabalho, né? Então é quando tu está em ato, é um fluxo, né? E na hora que eu olhei para esse, se eu não estivesse trabalhando, eu não ia olhar pelo visor, eu não ia Sim. fotografar, né? Então foi esse acaso, um acaso que não é acaso, né? De olhar para o visor e perceber que aquelas 4 imagens juntas, elas tinham algo a mais e que aquelas 4 imagens poderiam ser pintadas na terceira telinha, tá? Isso aí Sim. mudou radicalmente meu projeto. Então, não era só as fotografias brancas, não era só a perda de cor na pintura, tá? Que depois eu vou fazer 1000 analogias sobre essa coisa da imagem fotográfica, do branqueamento da imagem fotográfica, da desaparição, da questão da memória, né, dos fragmentos. Bom, aí toda a série do doutorado, de 2005 a 2009, foram projetos que eu fiz especialmente para espaços expositivos. Já não era a arquitetura da casa, porque isso para mim tinha uma coisa a ver com identidade. Né? Que espaço, porque a questão espacial, o espaço e a representação do espaço na cultura e na história do homem, as transformações de representação espacial, desde vamos pegar a Idade Média, Renascimento, até o cubismo, o modo de representar na pintura, as transformações têm a ver com várias transformações na concepção de homem e natureza. Tem a ver com as transformações da representação espacial da própria astronomia, do conhecimento do que é o mundo, o conceito de infinito, tudo isso. Então, a representação na história da arte, ela pode ser, na história da pintura, ela pode ser analisada, por exemplo, até o cubismo, até o modernismo, como um modo simbólico de se perceber o mundo, dos conceitos sobre o mundo, né? Uhum. Então, isso para mim é muito interessante. Isso está ligado
com uma questão de identidade das culturas, dos povos, né? É claro que a gente está falando de cultura europeia e pintura europeia, já não, né? A gente está falando de quadro. Quando estiver falando de quadro, a gente está falando de Europa, né? Porque é lá que nasce o quadro, né? Então, que surge o quadro como a gente conhece, bastidor, quadrado, um cavalete para ser comercializado, bom, começa com as grandes navegações, é exatamente naquela época, no Renascimento, é objeto para ser trocado, comercializado, levado daqui para lá, já não é só um objeto religioso, né? Então, essa coisa do espaço tinha a ver com, bom, se o espaço arquitetônico dessas casas, desses interiores, tinha a ver com a minha infância, vamos dizer, com os meus afetos mais próximos, os espaços expositivos têm a ver com a minha profissionalização, tem a ver com a própria pintura. A pintura, sim, como objeto, inelutavelmente é ligada ao espaço expositivo, é ligada a uma parede. Ela é sempre ligada a uma parede, né? E ela é ligada à instituição. A pintura, ela já enuncia, né? Tá certo, quando a gente vai tratar de grafite, coisa e tal, da arte urbana, é um rompimento já com isso, é uma outra questão. Mas quando tu pensa no quadro, seja ele pequeno ou grande, no quadro como objeto, ele já enuncia a parede, ele já enuncia a instituição. Quadro e instituição é uma coisa só. Então, quem trabalha com pintura também, a meu ver, se vê em debate com esse tipo de coisa, né? E aí, então, foi aí que eu comecei a fazer, em 2005, os projetos para os espaços expositivos. E isso foi até 2009, era só espaços, né? Eram projetos, assim, e, de repente, eu comecei a fazer autorretratos juntos. Daí, porque aí eu começo a trabalhar com os espaços expositivos, mas com o espaço do ateliê também. Isso eu comecei... Sim, porque aí tu já, a partir dessa foto que tu fez, daí te abriu muitas possibilidades. E uma coisa até que eu ia te perguntar, que aconteceu comigo em 2017, na última exposição que eu fiz, que era de desenho, que eu organizei uma produção que, resumidamente, foi, achei interessante isso que eu fiz, vou fazer 5. Porque, como tu falaste, quando a gente faz já está na prática, traduzindo o pensamento, já vem diversas ideias. E para a gente pular a etapa e não tirar todo aquele caldo daquele tipo de trabalho, é muito rápido. Então, eu criei uma certa estratégia que funcionou muito, assim, e eu quero até repetir em outras produções que vão vir no futuro. E tu também fez alguma coisa nesse sentido? Eu não entendi só ali se foi essa foto mudou o caminho do teu doutorado, mas ela que fez também, não tu desistir, não, tu vê que não ia dar tempo daquela exposição da carta, porque tu viu, eu não, a partir disso eu tenho uma outra ideia e o que eu quero fazer não vai dar tempo? Ou foi a questão só de... Não ia dar tempo. A exposição era um trabalho só que eu ia botar na exposição. Não ia dar tempo porque eu inventei um trabalho que era de 14 peças, entende? Eu tinha pouquíssimo tempo, era muito rápido. E aí eu declinei do convite, eu disse, me desculpe e tal, não vou poder, porque o que eu gostaria de fazer, eu não queria mostrar nada antigo, né? E aí eu declinei. E bom, mas aí o trabalho foi, né? E esse trabalho ele deu origem à questão de pesquisa, ele foi super importante, né? E aí isso possibilitou muitos, porque o fato de eu ter pintado a parede com as telinhas e os documentos de trabalho, eu comecei a pintar sempre essa parede. E sempre os documentos de trabalho junto. E isso ia junto, entende? Então, eu tive uma sacação que foi a seguinte. Eu estou fazendo um doutorado em poéticas visuais, né? Então, eu vou escrever sobre o trabalho, mas eu também vou pintar o próprio trabalho se fazendo.
entende? Mas isso mais Então, dentro do ateliê daí, né? Porque depois ainda, né, mas agora tem muita... Mas, ao mesmo tempo, na e-carta, tu fotografou o espaço, né? Aí tu tá fotografando o teu próprio espaço de trabalho. E atualmente é o espaço, mas também utilizado pelas pessoas que estão trabalhando lá, né? Tudo tem uma ligação muito legal. exatamente, porque tudo isso, quando tu está pensando em autorreferência, a autorreferência não é só uma autorreferência do pintor, né, do autorretrato, mas é uma pergunta sobre o próprio lugar da pintura, né, sobre tudo que constitui a pintura. E na tese de doutorado, o que eu desenvolvi foi o seguinte: esse território partilhado, que eu chamo, né, que é um território partilhado com a fotografia. A fotografia está nessa coisa circular, tá? Eu pinto, eu fotografo o espaço, depois eu pinto, aí eu fotografo enquanto eu pinto, aí depois eu pinto a imagem que eu estou fazendo, pintando esse trabalho. E aí depois, quando isso vai ser exposto, eu fotografo e fotografo as pessoas olhando esse trabalho, e aí eu pinto, e aí isso vai junto, entende? Então, me agradava essa sensação de eternidade, sabe? De Sim, infinito. Assim, tu aponta para uma idealidade de infinito como que, na verdade, tu pensa que é toda essa nossa luta para dar sentido à vida, né? Porque, na verdade, tem um filme que eu adoro, que é aquele, como é... e essa, só te interrompendo, enquanto tu pensa no filme, mas essa é a melhor sensação que o artista tem, né? Quando ele vê que aquilo não tem fim. Não tem... Claro, É um claro. processo infinito, assim, né? Tipo, se eu quiser, nunca vai se repetir, sempre pode se desdobrar. Isso. Não, o filme é Lugares Comuns, é um filme argentino maravilhoso, que tem no YouTube para assistir. É um dos melhores filmes que eu já vi no sentido de humanidade, não de um grande filme, se pensar em... Mas eu acho que de texto mesmo, né? Que Uhum. é a história de um professor que foi aposentado compulsoriamente, é um cara de esquerda, professor de literatura, muito inteligente, mora ele e a mulher em Buenos Aires, e ele chega para dar aula e tinha um diretor que perseguia ele, né? E dá o bilhetinho azul para ele, que tinha chegado a compulsória. Então, o cara muito feliz porque ia aposentar o professor, né? O professor recebe a notícia, aquela que estava entrando em sala de aula, porque ele dava aula num curso de licenciatura, né, de letras. E ele entra e vai abrir o livro para dar o que seria a última aula dele. E ele fecha o livro e resolve, naquele momento, fazer tipo um discurso, né, sobre o que era ser professor. E aí ele faz um discurso maravilhoso. O filme ele tem 3 pontos. Este que ele fala, né, do como preparar e o que é ser professor, como uma mensagem para aqueles alunos que seriam professores, né? Super bacana. Aí Uhum. depois no meio do filme, porque ele teve que mudar a vida dele completamente. Eles tiveram que vender porque ficaram mal financeiramente, porque a aposentadoria era pequena. Uhum. Tiveram que vender o apartamento e comprar uma fazenda de alfazemas para começar outro negócio, ele e a mulher. Mas estava sendo tudo muito difícil, além do que ele adorava lecionar. E aí eles estão nessa cidade pequena e ele vai numa biblioteca lá para pesquisar sobre alfazemas e plantio e coisa e tal, e uma senhora charmosésima e tal, que é a bibliotecária, dá em cima dele, assim, e ele muito gentilmente, assim, ele
Ele diz para ela que ele é Cordial. muito bem casado, cordialmente, assim, e ele faz também um outro tipo de discurso do que era o amor que ele tinha pela mulher, sabe? É um troço super bonito. Assim. Aí depois, e de uma delicadeza com a mulher, né? Ele agradece, se Sim. sente assim, honrado, e, né? Mas que, tarará, e ele faz um discurso lindo, assim. E depois, para o final do filme, ele vai fazer umas caminhadas e tal, e ele resolve subir uma montanhazinha, vai fazer uma subida, assim, e aí aparece o trajeto da subida e a voz dele em off, pensando, né? Ele caminhando, pensando, a gente não vê ele, a gente só vê a paisagem subindo e ele falando em off. E ele vai dizer o seguinte, ele começa a pensar sobre o sentido da vida. Aí ele começa a pensar sobre a lucidez. Ele diz, sabe o que é o máximo da lucidez? Ele diz, você sabia? É engraçado, a palavra lucidez, ela é parente de Lúcifer. Né? Tem a mesma raiz de Lúcifer. E a lucidez é perceber aos 70 anos que a vida não tem sentido nenhum. Que a vida é um constante construir de sentido. Uhum. Então, por aí vai, por aí ele fala, é muito, muito bonito. Né? Então, essa coisa da construção de sentido, porque a arte é a mesma coisa. Né? Tem também um programa que eu gosto muito do Jorge Colli, que ele fez naquele café filosófico, que eu não me lembro bem qual era, se era isso, tem ainda no YouTube, vale a pena ver. Que a arte é uma questão de fé. E dá uma super discussão sobre isso, né? A arte é uma questão de fé. E é uma questão de fé, é só porque a gente acredita, entende? A gente acredita, a gente Sim. fala de coisas, olha para coisas e a gente acredita. E, na verdade, a gente constrói sentido, né? Cada um ao seu modo, cada um à sua maneira. E a gente tem um grupo de pessoas que olham para aquilo e dão sentido para aquilo também, né? Exato. E, então, essa coisa do infinito, de tudo também trabalhar repetição, né? Eu tinha um dos quadrinhos, eu queria fazer uma pintura branca, eu fiz 24, porque eu me dei conta, assim, eu não conseguia branquear a pintura, porque eu achava que ela ficava bonita com determinada cor, sabe? Sim, E aí eu disse, para não perder ela. para não perder, faço outra. E era pequenininho, assim, 18 por 24, vou fazer outra. Aí eu disse, Não tem vou fazer... Ctrl+Z, né? Na pintura. Não tem. Então, ela poderia ser, eu poderia continuar fazendo, sabe? E aquilo dava um prazer enorme, porque eu fazia umas em tonalidade de azul, outras em tonalidade de rosa, outras em tonalidade de sépia. É claro que para mim isso tinha a ver também com a fotografia, com uma certa palheta também de cor, de laboratório, essas coisas assim, né? Aquela coisa das fotos, tu faz foto de pintura num laboratório, fica azulado, tu faz no outro laboratório, fica esverdeado, no outro a foto fica amarelada. É a verdade e a mentira da fotografia, né? Porque conforme a câmera, conforme o laboratório, tudo, a calibragem de cada máquina, né? Sim. Tu nunca vai ter a foto exatamente como a coisa é, né? Então, tudo isso, para mim, ele entra no processo. Até mesmo isso, pensar sobre a fotografia, a cor da fotografia, a mediação, essas coisas, né? E aproveitando que a gente está Bom, a gente tem 1 hora, que tem 10 minutos, daí eu acho que também seria legal falar, e eu acho que também o trabalho se encaminha para aí, que é o grupo, né, O nome do filme é Lugares Comuns, é um filme argentino que está no YouTube, a Aline perguntou ali. E aí, mas assim, do grupo de pesquisa em pintura, o Estúdio P, e assim, eu também tive, e até hoje tem um grupo que se emancipou da universidade, né, foi o D43, mas que nós todos fomos também muito influenciados por ele. Então eu queria
tu falasse um pouquinho também do quanto o Estúdio P te influencia e tu influencia eles. E aí teve em 2017 essa exposição de vocês no Margs, né? Que tu leva essa turma para o Margs. E que o nome também tem uma relação do acervo, entre o acervo e a pintura. Não, um era entre o acervo e o estúdio. E agora no Margs em 2019 no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, né? Isso. Aí vamos ter que dar um jeito de falar rapidinho disso. Vai, isso daria um programa inteiro. Assim, ó, o Estúdio P foi das coisas mais bacanas que eu já experimentei, sabe? Assim, na verdade, era um papo que era eu, a Andressa Pacheco Lausch e o Marcelo Bordignon, que eles foram meus orientandos também, monitores e coisa, e são apaixonados por pintura. A gente que começou a pensar sobre isso, a gente tem que ter um grupo, bom, e aos poucos isso foi alimentando, e a gente foi também, eu fui tendo turmas, assim, que foi fechando uma certa amizade com eles também, e de repente criou o grupo e vários alunos quiseram participar, e a gente de repente estava com um grupo de 24 pessoas. E isso foi se mantendo. Alguns saíram, participaram tanto, né? O Santi, né, que andava por aí, né, participou. Teve várias pessoas, né? O Turski, que também estava por aí, participou um tempo, depois saiu. Os caminhos vão sendo diferentes, né? O Rodrigo também. Sim. Então, o bacana era o seguinte: somos muito apaixonados por pintura. Mariana Rieira. É uma turma bem grande hoje, né? Não vou dar o nome de todo mundo, senão não vai dar tempo de, né, falar. E o bacana é o seguinte, que é um grupo que trabalha as suas pesquisas e a gente, individuais, cada um tem seu trabalho e também a gente desenvolve ações coletivas. E a gente tem esse nosso trabalho das panorâmicas, que é o que a gente tem mandado até para fora, e que tem participado, né? Participou da Bienal de Curitiba. Então, é onde a gente faz também um troço inusitado, que é cada um trabalhando na sua casa, depois a gente reúne as coisas e a imagem surge, então é sempre uma surpresa para nós. E os painéis, que tu sabe que a gente andou pintando por aí. E é claro, assim, a gente se une porque a gente tem coisas em comum. Tem alguns que fazem coisas ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, apesar da grande maioria trabalhar com pintura figurativa, eles são muito diferentes uns dos outros. Eu não tenho como... O trabalho da Andressa, por exemplo, tem nada a ver com o meu, né? Teve, talvez, alguma coisa lá nos anos 90, quando eu trabalhava com a abstração, pode ser, mas ela nunca viu aquilo, entende? Ela nunca... Há pouco tempo ela teve contato com isso. Então, o Marcelo trabalha um figurativo, mas também é outro. A Mariana tem um outro tipo também de trabalho, né? E mesmo outros, assim, o Antônio, que fez aquele trabalho maravilhoso de TCC com as bonecas de porcelana, né? E o Santi, que tem esse trabalho lindo também, que já está super independente também, a carreira dele e tudo, né? Que trabalha com coisas de grafite, colagem junto, essa pegada da rua, dos cartazes, né? Então, mas a influência, o bacana é a troca, assim, não sei. Eu acho que a influência às vezes não é nem visual, mas é de troca, de estar reunido, falar sobre, né? E o afeto que a gente tem uns pelos outros, sabe? Então, por exemplo, assim, um vai defender o TCC, tá? E não tem ninguém que ajude a montar a exposição, na época que tinha, né? A exposição montada na Pinacoteca. Já todo mundo se liga, fala ali, quem é que tá disponível, quem é que ajuda? Aí sempre vai ter alguém para ajudar, sabe? Ontem eu estava na Casa Nova, aqui perto, com a minha vizinha Ana Krebs, que é do grupo também, que é super participa de tudo, ela não é do Instituto de Artes, é super participativa e maravilhosa, assim.
ela me ajuda ali a trabalhar na casa, quando tem que arrumar alguma coisa. Hoje, agora de tarde, a gente estava lá. E ontem nós estávamos lá e, de repente, a gente começa a ouvir uns gritos lá fora e coisa. Era a Natasha, que é do Estúdio P, e o Vico, que é o namorado dela. Gente, quando eu olhei os dois, assim, foi emocionante, porque a gente só se vê pela coisa. Eu não imaginei que a saudade que eu tinha era tão grande, tão grande. Foi tão bom, daí eles entraram e se sentaram, a gente sentou na grama, e a gente queria falar e Bah, saber, e coisa, que aquilo não acabasse, sabe? sim, Porque eu disse, gente, eu falei para a Ana depois, eu disse, a Ana, a mesma coisa, eu disse, eu não sabia, assim, que era, a saudade era tanta em ver eles, assim, sabe? Pessoalmente, assim, porque são muitos meses, e tu meio que te engana por causa da rede social, assim, né? sim, Mas sim. voltando para a coisa do teu tempo, já deve estar terminando, né? É, temos Pro 3 minutos. mar, tem quanto? 10 minutos? 3? 3? Bom, para a coisa do Marx foi sensacional, né? Porque eu, eu fiz aquela salinha de comunicação entre as duas partes, né? A minha ideia, a princípio, porque eu já estava com essa exposição marcada com um projeto para trabalhar com acervo, que é um sonho meu muito antigo, muito antigo. E que eu acabo fazendo esse projeto no Rio de Janeiro, ano passado, que foi sensacional, porque eu trabalhei dentro do museu. Se eu tivesse mais tempo ainda, teria podido, porque eu tinha que voltar para Porto Alegre, sabe? Eu produzi quase até o final. E sim, lá eu pude fazer o máximo possível de representar as pessoas que trabalham lá, os bombeiros, os guardas, né? Os espectadores também e tudo, né? E Sim. bem, aqui, quando eu fiz com o Estúdio P, daí eu consegui colocar no projeto também uma sala grande para eles, né? E que eles pudessem mostrar a pesquisa deles. E a outra sala pequenininha, daí foi um projeto que era para criar uma ponte entre os dois espaços, né? Que eram aquelas pinturinhas de ateliê que eles fizeram do meu ateliê. E foi isso. E eu acho o seguinte, essa coisa do grupo, hoje mais do que nunca, gente, é fundamental. Muito É necessário. fundamental. Marilice, eu vou ter que interromper porque já vai acabar aqui. Queria te agradecer e assim eu também coloco no YouTube. Ali no YouTube tem esses vídeos de ti lá no Museu Nacional trabalhando, que é legal. Eu vou divulgar tudo. Temos 10 Tá. segundos. Muito obrigado. Foi uma honra. Beijo para todos. Até a Uma próxima. honra estar aí dentro do teu ateliê.